Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte e hoje vamos aprender como incorporar fontes customizadas no nosso aplicativo. Se observarmos o layout proposto no início desse módulo, nós percebemos que precisamos de uma fonte um pouco mais personalizada na exibição do nosso nome. E como adicionamos uma fonte personalizada ao nosso aplicativo? A primeira coisa a se fazer quando queremos adicionar uma fonte personalizada é fazer o download dessa fonte de algum lugar da internet. Existem vários sites que fornecem fontes gratuitas, porém, nessa aula de hoje utilizaremos o Google Fonts. O Google Fonts é um site com milhares de fontes gratuitas das quais você pode utilizar livremente em seus projetos, inclusive para o uso comercial. Bom, acessando o site de fontes do Google, podemos então escolher a fonte que desejamos exibir no texto do nosso aplicativo. Nesse caso, eu vou escolher uma fonte que se chama Pacífico. Escolhida a fonte, podemos verificar a tipografia do texto digitando algumas palavras ou frases aqui. Agora, podemos fazer o download dessa fonte clicando aqui em Download Family. Um arquivo compactado será baixado para o seu computador, e ao extrair esse arquivo, podemos ver a nossa fonte dentro da pasta gerada no processo de extração. Veja que a fonte se chama Pacífico-regular, e a extensão do arquivo é TTF. Para adicionar essa fonte que acabamos de baixar ao nosso projeto, precisamos apenas criar um diretório na árvore do meu projeto. E aqui, eu vou chamar esse diretório de fontes. Agora, basta eu arrastar minha fonte que eu baixei da internet para esse diretório que eu acabei de criar e clicar em OK. Dessa forma, a fonte já faz parte do meu projeto. Entretanto, precisamos informar ao projeto que essa fonte existe e que eu posso utilizá-la. Para fazer isso, vamos acessar o arquivo de configuração pubspec.yaml e adicionar a nossa fonte. Na aula passada, nós havíamos deletado todos os comentários desse arquivo. Porém, vocês devem se lembrar que havia um comentário bem aqui embaixo ensinando como adicionar fontes customizadas. Inclusive, nesses comentários, tem um link que nos leva a uma página com informações interessantes de como adicionar fontes personalizadas em um projeto Flutter. Ao abrirmos esse link, nós podemos ver que o primeiro passo é importar um arquivo de fonte, o que já fizemos. O próximo é declarar as fontes importadas no arquivo pubspec.yaml. E lembrem-se mais uma vez, pessoal, no arquivo pubspec, temos que ter muita atenção com a indentação do código que vamos inserir. Para evitarmos quaisquer problemas com a indentação, eu vou copiar esse trecho de código do site, que é exatamente o que precisaremos. Agora eu vou voltar no nosso projeto e colar ele aqui no nosso arquivo pubspec. Percebam que o fontes fica indentado com 2 espaços das nossas configurações do Flutter, representado aqui por Flutter. E dentro do fontes, nós temos a família da fonte e também o nosso asset, que vai apontar para o local onde o arquivo da fonte se encontra. Vamos então alterar as informações do family e do asset para as configurações da nossa fonte. No nosso caso, o family ficará como Pacífico e no asset colocaremos o caminho fontes/pacífico-regular.ttf. Feito isso, clicamos em PubGet. E se a nossa indentação estiver toda correta, veremos que o processo termina com um código de saída de número 0. Caso contrário, veremos uma série de erros aqui no console. Pessoal, nunca é demais recordar. A indentação é muito importante quando trabalhamos no arquivo pubspec. Agora podemos retornar ao nosso arquivo main. Aqui na propriedade Style do nosso widget de texto, nós vamos adicionar a propriedade Font Family e especificar ela com o nome que utilizamos no arquivo pubspec, que é Pacífico. Uma vez que adicionamos novos recursos ao nosso projeto, é interessante que realizemos uma recompilação do zero,
para que todas as informações sejam linkadas e carregadas corretamente. Então, vamos clicar em Stop e depois em Executar. E aqui, vocês podem ver que a fonte já foi adicionada e está sendo aplicada corretamente. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês aplicassem o mesmo conhecimento que adquiriram até aqui e criassem a próxima parte da nossa interface de usuário, que é inserir um texto dentro de um widget column dizendo a atividade que você faz, como por exemplo, desenvolvedor Flutter, estudante, web designer ou qualquer que seja a sua atividade atual. Nesse desafio, eu quero que você utilize uma fonte chamada Source Sans Pro e todas as letras maiúsculas. Essa fonte também está disponível no Google Fonts. Então, pause o vídeo e tente realizar o desafio. E nesse meio tempo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido realizar o desafio com sucesso. Como vocês devem ter percebido, iremos realizar os mesmos passos que realizamos anteriormente para a fonte Pacífico. Vamos então baixar a nossa fonte escolhida e extraí-la. Veja que essa fonte tem vários estilos. Vamos selecionar apenas o regular e arrastar ela aqui para dentro da nossa pasta Fontes. Depois disso, clicamos em OK. O próximo passo é fazer as alterações no arquivo PubSpec. Vamos então copiar as informações aqui da fonte Pacífico que já temos configurada e colar no mesmo nível de indentação. Com isso, podemos alterar o nosso family para Source Sans Pro e o nosso asset para Source Sans Pro -regular. Lembre-se que o asset deve ter o mesmo nome do arquivo que importamos para a pasta Fontes. Agora, podemos clicar em PubGet e depois da conclusão do processo já estamos prontos para utilizar a nossa nova fonte. Vamos agora voltar ao nosso arquivo main.dart, adicionar um widget de texto dentro da nossa coluna. No meu caso, eu vou colocar aqui desenvolvedor Flutter. Agora, vamos adicionar a propriedade Style dentro do meu widget de texto. Nessa propriedade, eu vou adicionar um text style com a propriedade Font Family, que agora utilizaremos o Source Sans Pro. Um detalhe importante: a string Source Sans Pro deve ser escrita da mesma forma que escrevemos no nosso arquivo PubSpec, incluindo os espaços e as letras maiúsculas e minúsculas. Agora, vamos aproveitar para fazer umas personalizações extras. Eu vou, por exemplo, alterar a propriedade Color para colors.deeporange 100. Mas aqui, ao invés de inserir esses colchetes para escolher a tonalidade da cor, eu também poderia utilizar a palavra shade, junto com o número relativo ao tom da cor, que no nosso caso é 100. Bom, pessoal, isso é o que temos até agora. Eu estou achando essa letra um pouco pequena, então eu vou aumentar um pouco o tamanho dela. Vamos adicionar a propriedade Font Size e vamos atribuir a ela o tamanho de 20. Eu vou aproveitar e aumentar um pouco do espaçamento entre cada letra. Para fazer isso, basta usarmos uma propriedade chamada Letter Spacing. Vamos usar 2.5 nessa propriedade e ver como fica. Bom, acho que ficou bem legal assim. Talvez um detalhe a mais que poderíamos inserir aqui seria um Font Weight. Vamos personalizar essa propriedade para negrito, ou seja, fontweight.bold. Ótimo! Temos aqui um belo resultado. E não se esqueça, você pode ficar à vontade para customizar o seu aplicativo do jeito que você quiser. Bom, pessoal, na aula de hoje vimos como inserir fontes customizadas ao nosso projeto Flutter e como configurar o nosso arquivo pubspec.yaml de forma a permitir o uso dessas fontes em nosso código. Se você tiver algum erro
relativa ao PubSpec ou à indentação dele, lembre-se de verificar os espaçamentos dentro desse arquivo. Bom, pessoal, se vocês gostaram da aula de hoje, deixem o seu like e ativem as notificações. Espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado!